Olá, pessoal, estamos de volta então agora com a nossa última videoaula, o nosso tema 5, onde nós vamos falar de perfil de investimentos e também de acompanhamento ou gestão da performance de investimentos. Nós já vimos nos nossos 4 temas anteriores, tudo que foi necessário para que a gente chegasse então agora, a conhecer os tipos de perfil de investimentos e como acompanhar esse perfil de investimentos. E essa nossa última videoaula, nós vamos dividir em 2 partes. Numa primeira parte, nós vamos falar sobre o perfil de investimento, e numa outra parte, a gente vai falar de como é que a gente monitora a performance de acordo com esse perfil. E eu vou terminar exemplificando para vocês, com um exemplo prático, de como você pode começar a investir, definir um valor a investir e definir um prazo, para vocês começarem a visualizar o que é possível vocês terem de rendimentos e de performance no longo prazo, ok? Então, vamos lá, então, para a nossa quinta videoaula com o assunto perfil e performance de investimentos. Para a gente começar a investir, antes de tudo, pessoal, é preciso que a gente responda a essas perguntinhas que estão aqui. Marcel, como é que eu faço para começar? Eu não faço nem ideia por onde eu começo. Então, eu trago aqui para vocês, 6 perguntinhas para vocês se fazerem e depois um passo a passo para vocês irem seguindo. Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: qual o meu objetivo, de investimento que eu pretendo fazer, Qual é o objetivo? Eu quero comprar uma casa, eu quero ter uma aposentadoria melhor, eu quero trocar de carro, eu quero fazer uma viagem. Então, eu tenho que ter claro qual é o meu objetivo. Ou eu quero ter uma reserva financeira, caso eu precise. Então, o objetivo é muito individual de cada um. Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer, pessoal, é essa: qual é o meu objetivo em investir? Ele é um objetivo de médio, de curto ou de longo prazo? Ou eu vou ter um objetivo para curto, um para médio e um para longo, que é o que a gente recomenda, ok? Tendo isso respondido, eu preciso perguntar o seguinte: em quanto tempo eu preciso utilizar esse dinheiro? O meu dinheiro de curto prazo, eu espero utilizar ele daqui 30 dias, daqui 60 dias, daqui 90 dias, Meu dinheiro de médio prazo, um pouquinho mais longo, eu vou utilizar ele daqui 1 ano, daqui 1 ano e meio, daqui 2 anos. E o meu dinheiro de longo prazo, eu vou utilizar ele daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Tá? Então, essa segunda pergunta é fundamental, porque não adianta eu saber o objetivo, mas eu não ter o horizonte para que eu tenha condições de preencher aquele projeto, para que eu tenha condições de quantificar em quanto tempo eu vou precisar utilizar aquele dinheiro. Perfeito? A terceira pergunta: qual o retorno esperado do investimento que eu estou considerando? Eu tenho que ter condições de ter uma prévia noção de quanto eu espero daquele retorno. Não adianta simplesmente eu definir que vou guardar X pelo tempo Y e achar que nesse período, eu vou conseguir, 2, 3, 4, 5 vezes o capital que eu apliquei. Então, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter uma noção de que o meu dinheiro de curto prazo, possivelmente a minha rentabilidade vai ser menor. Por quê? Porque eu não vou poder correr tanto risco nesse investimento. O que for de médio prazo, eu vou poder ser um pouquinho mais agressivo, um pouquinho mais arrojado. Por quê? Porque eu vou poder esperar um pouco mais de tempo para ter o resultado. E o dinheiro de longo prazo, como eu vou esperar mais tempo para ter a performance daquela aplicação, eu vou poder, então, acompanhar, uma performance mais longa e podendo fazer produtos mais longos que vão me gerar uma performance melhor no longo prazo. Tá? Então, a minha quarta pergunta, quanto deste retorno pode variar para mais ou para menos? Então, eu tenho que ter uma margem de oscilação negativa daquele meu investimento e uma margem também, no caso daquele meu investimento, ir acima daquilo que eu imaginava. Eu tenho que saber o quanto eu estou disposto a perder e o quanto eu estou disposto a manter caso eu esteja ganhando mais do que eu projetei. Eu tenho que ter a minha linha de partida e tenho que ter a minha linha de chegada, porque senão eu acabo, empurrando aquele meu investimento que era para eu, no máximo, ter ali uma rentabilidade negativa de 0,5%. A hora que eu vou ver, eu já estou perdendo 1%, 1,5%, 2%, e eu perdi todo o meu planejamento. Na rentabilidade positiva, a mesma coisa. Se eu esperava com um investimento ter 1%, 2%, 5%, chegou nesse objetivo, eu tenho que saber o quê? Opa, já chegou onde eu queria,
vou ajustar esse investimento. E não simplesmente, poxa, o meu objetivo era 5, eu vou esperar dar 6, eu vou esperar dar 8, eu vou esperar dar 10. Então, eu tenho que ter o planejamento de quanto eu estou disposto a perder e o de quanto também eu estou disposto a ganhar, ok? Quinto questionamento que eu tenho que fazer. Em caso de um cenário pessimista, né, qual a implicação na minha vida financeira? Né? Ou seja, se uma das minhas aplicações não for bem, quanto isso impacta em mim? Impacta muito? Impacta pouco? E aí, né, o trabalho de assessoria de investimento vai te auxiliar a dividir o dinheiro que é de curto prazo para quê? Se alguma coisa der errado, para que aquilo não impacte a sua vida financeira. Isso acontecendo no seu recurso de médio e longo prazo, o impacto vai ser menor. Então, o primeiro trabalho que nós vamos fazer é o quê? É dividir, de acordo com os cenários possíveis, o quanto isso vai te impactar no médio, no curto e no longo prazo, ok? Então, é importante que você tenha isso também em mente, ou seja, né, se tudo der certo, ok, e se tudo não der certo? Né, como é que isso vai impactar nas minhas aplicações? Então, isso é importante você saber. Sexta pergunta, posso efetuar o resgate do investimento no prazo que eu necessito? Muitas vezes, né? Eu vou, poxa, eu vou realizar aquela minha aplicação financeira. Olha, mas se aquela aplicação financeira é uma aplicação financeira de um prazo maior, muitas vezes não compensa você antecipar a liquidação dela. Então, eu tenho que ter a liquidez, ou seja, em quanto tempo eu vou conseguir acessar o meu investimento adequado para os meus objetivos. Né? Eu tenho que ter um investimento que é para curto prazo, se eu precisar, eu vou lá e utilizo. Eu tenho um investimento que é para médio prazo, que eu vou ter que esperar aquele prazo para que a minha rentabilidade seja maximizada. A mesma coisa acontece para o meu investimento de longo prazo. Se eu fiz um investimento para 2, 3, 4, 5 anos, eu não vou poder ficar no meio da rota toda hora alterando. Por quê? Porque, com certeza, se eu ficar mexendo demais nesse investimento, a minha rentabilidade vai ser comprometida. Ok? Então, essas são as perguntas iniciais básicas, né, que você tem que fazer para começar a investir. E depois dessas perguntas, pessoal, né, caminhar para um passo a passo. Ou seja, estabelecer objetivos, escolher os seus investimentos. Né? Se você fez todo esse trabalho das perguntas iniciais para você começar, você vai ter muito mais clareza nos seus objetivos e você vai ter muito mais clareza no tipo de investimento que você vai ter que fazer. Você vai ter tempo para conhecer os investimentos, o seu assessor vai te auxiliar nisso, né? Você vai descobrir o seu perfil, né? Se o seu perfil é conservador, se é moderado ou se é arrojado. E aí sim você vai ter condições de abrir a sua conta na sua corretora de valores, né? Ou junto ao seu assessor de investimentos, para que a partir daí, tendo esse conhecimento do que nós tratamos, né? Nesse nosso módulo como um todo, para você sim conseguir acompanhar tudo aquilo que o seu assessor de investimentos vai te oferecer. Tendo isso definido, você vai determinar as quantias. Quanto eu vou direcionar para curto prazo? Quanto que eu vou direcionar para médio prazo? Quanto que eu vou direcionar para longo prazo? E o mais importante, acompanhar a performance desses investimentos. Porque não adianta simplesmente você enviar o dinheiro para a conta, enviar o dinheiro para a corretora de valores, se você não acompanha a performance. Você vai ter que acompanhar. Aquele meu dinheiro de curto prazo está rendendo bem? Aquele meu dinheiro de médio prazo está performando bem? Aquele meu dinheiro de longo prazo está performando dentro daquilo que nós planejamos? Então, não é importante apenas refletir, mas ao final da reflexão das decisões que você toma, você acompanhar a performance. Por quê? Eventualmente, no meio do caminho, pessoal, né, no ciclo de vida dos investimentos, a gente vai ter que fazer algum ajuste. Por quê? A economia é muito dinâmica. Todos os dias a gente tem notícias impactando no mercado, a gente tem mudanças do cenário econômico, mudanças do cenário político, e tudo isso influencia nas aplicações. Ok? Então é importante que, diante desse passo a passo, dessas perguntas prévias, você então inicialmente comece a fazer as suas aplicações. E aí, agora, na segunda parte, nós vamos conhecer um pouco mais de cada perfil de investimento, e eu vou exemplificar para vocês, né, como é que um perfil de investimento vai determinar a análise da performance deste investimento. Né? Não adianta o investidor de perfil conservador querer uma performance de um investidor agressivo. Não, o perfil conservador vai ter uma performance adequada para o perfil conservador. O perfil arrojado, né, o perfil agressivo, vai ter uma rentabilidade atrelada ao seu perfil, né, a sua performance mais arrojada.
Então, é importante que vocês tenham isso em mente. Não adianta eu definir que o meu perfil é conservador, mas querer ter uma rentabilidade, uma performance como se fosse um perfil mais arrojado. Então, você com educação financeira, né, inteligência financeira, né, e assessoria, né, do seu profissional, do seu especialista em investimento, você vai conseguir encaixar o seu perfil e acompanhar a performance de acordo com o seu perfil. Ok? Então, retomamos agora o perfil de investimento e um exemplo prático para vocês visualizarem tudo isso.